Agora, falando sobre ambiente tóxico, foi assim que ficou esse ambiente depois que alguns partidos que integram o governo acabaram votando pela derrubada da medida provisória que ajudaria na arrecadação no próximo ano. Aí, o que aconteceu depois? O governo foi lá e exonerou de cargos alguns dos indicados de deputados que faziam parte da base aliada. Vamos entender com o Misael Mainetti sobre essa estratégia, porque o que a ministra Gleisi Hoffmann diz é que isso faz apenas parte de uma, digamos, estratégia para reorganizar a base. Não é nenhum tipo de punição àqueles que não caminharam com o governo, mesmo depois de um acordo ter sido fechado pelo ministro Fernando Haddad. Fala aí, seu Misael. Bem-vindo. Vai ter um pente fino de acordo com Gleisi Hoffmann. Evandro, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Ela está cobrando lealdade, pelo menos da base. Ela diz que a base não foi leal ao governo depois dessa derrota em relação ao IOF. Em entrevista ao Globo, ela diz que essa semana ela vai ter conversas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e também com líderes partidários para descobrir, avaliar, analisar quem é que foi leal, quem é que não foi leal e fazer esse pente fino. E para a Gleisi Hoffmann não se trata de retaliação. Para ela é colocar ali tudo em ordem, colocar a casa em ordem. Ela falou que é uma reorganização da base, um direito e um dever do governo federal de fazer isso, dos aliados do presidente Lula. Nessa entrevista ela diz, é um direito e um dever do governo fazer isso, quem está sendo leal ao governo tem que ser valorizado e quem não está não tem que ficar nos cargos que estão atualmente. E aí ela destacou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se esforçou muito, trabalhou muito, mas para nada, que esse projeto era um interesse de todos, não só da direita, mas também, ou melhor, não só do governo federal, da esquerda, mas também do centro, da direita em relação ao que aconteceria no ano que vem, o pacote orçamentário, mas que não teve motivo para essa retaliação por parte da base. E ali ela destacou nomes, por exemplo, como o senador Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, também Gilberto Kassab, nessa articulação que levou na derrota do governo em relação ao IOF. E, pelo que a gente conseguiu apurar, parece que as demissões já começam essa semana de alguns aliados ou de quem eles consideravam, pelo menos, aliados na base. Vamos seguir acompanhando essas conversas entre a ministra e também os líderes partidários e ver se durante a semana vai ter alguma demissão em questão para a gente analisar. Valeu, Misael Mainetti. Bom trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, a ministra diz, olha, não é punição, mas não dá para você permanecer com pessoas que se dizem da base, mas não votam com essa base. Você entende que essa estratégia está correta em termos de governabilidade? Olha, o empreguinho difícil esse da ministra Gleisi, viu? Não é fácil, não. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Não pense que a oposição, que vive xingando o governo e tal, não tem os penduricalhos, não tem os carguinhos, não tem os interesses. E eu te digo que os interesses, às vezes, são melhores do que cargos, né? Resolve o problema lá daquela indústria, daquele ano, sabe? Pois é. É coisa grande. Todo o interesse do governo é muito grande. Então, assim, os partidos de oposição, líder de partido como o PL e tal, não esse, né, mas os anteriores, tem. E aí, a Gleisi chegou e ela deu um conselho, falou, olha, nós temos que tratar adversários a pão e água. Adversário é adversário. E vamos reforçar a base governista. Aí disseram, não é bem assim, uma oposição com interesses do governo é melhor, ela fica mais educada e não sei o quê. Agora a Gleisi Hoffmann está mostrando que ela tem razão, né? Oposição tem que ser oposição. Não se pode admitir o presidente de um partido de oposição que tenha interesses e cargos no governo. Tem que ser oposição. Me lembro de quando o Itamar Franco ganhou o governo de Minas e do PSDB. E aí, em seguida, na formação do governo, o presidente regional do PSDB foi lá conversar com o Itamar Franco. Ele recebeu. Aí ele disse, não, vocês não vão participar do meu governo, não. Vocês foram eleitos para ficar na oposição.
vocês vão ter que ser oposição a mim. Eu entendo que tem que ser desse jeito. Fala, Piperno. É isso, quer dizer, o que é óbvio aqui no Brasil precisa ser reafirmado sempre, né? Isso é uma coisa interessante. Eu fico imaginando, por exemplo, se o governo, qualquer que seja o governo, chegar e falar assim, olha, governo e oposição, bancadas oposicionistas e situacionistas, eu vou fechar a Codevasf. Mas na hora seguinte o governo cai, vai sofrer um processo de impeachment. Liderado pela União. Liderado, pois é, não se mexa. Mas e o União é a favor ou contra o governo? Não interessa. Esse é um órgão que tem um manancial de cargos que tem que ser mantido intocado. Então, para muita gente é assim. Então, quando a ministra entra nesse jogo, é claro que ela também está mexendo com um vespeiro, mas ela também está chamando a atenção para um problema real. E veja, nesse afunilamento, nessa reta final, nesse último ano antes das eleições, é claro que muitos papéis eles são rediscutidos. Até porque, se até agora era importante conversar e fazer acordo com o Kassab, agora já não é tão importante assim, porque o governo vai e não faz acordo direto com ele. Vai lá e conversa na fonte com os caciques regionais. Por que ele tem que agora negociar com o Kassab, se ele pode falar direto com o PSD de Minas, de Rodrigo Pacheco, com o do Rio de Janeiro, de Eduardo Paes, com o da Bahia, do Otto Alencar? E isso vale para todos os partidos. Nós vimos nos últimos dias ministros do União, do PP, do Republicanos e do PSDB falar, bom, eu sou governo. Exatamente. E eu quero trazer para vocês também, né, porque o Piperno aqui está citando Kassab, porque há informação nos bastidores de que Gilberto Kassab atuou contra a medida provisória mesmo, fazendo parte do governo, assim como Tarcísio de Freitas também, que está no Republicanos, que é um partido que integra também o governo com alguns cargos, mas atuou nos bastidores e ele foi até um protagonista para que essa medida provisória não avançasse. Então, mesmo havendo, digamos, cargos oferecidos a esses partidos, não necessariamente eles estão dispostos a negociar tudo aquilo que é necessário. Agora, Alan Gânio, eu te pergunto, trazendo um outro elemento para a nossa conversa e que a gente contou de informação para a nossa audiência no nosso 3 em 1, que é o fato de os presidentes da Câmara e do Senado, a partir do momento que discutem ali a lei de diretrizes orçamentárias, manterem os pagamentos e o calendário de emendas PIX. Ou seja, eles não estão dispostos a abrir mão disso. Então, você acha que entregar uns carguinhos não faria diferença desde que se tenha ali a emenda bonitinha caindo na conta do jeito que se espera? Olha, eu acho que... Eu quero ouvir você depois também, Zé, sobre isso, porque o Zé é um cara que acompanha muito de perto esse lance relacionado às emendas e o quanto o pessoal do Congresso gruda na bicha e não sorta. Olha, Evandro, eu acho que mudou muito com as emendas, porque hoje, com a garantia das emendas chegando para o teu grupo, para o parlamentar, diferentemente do passado, Evandro, você não precisava você precisava, melhor dizendo, de cargos, você precisava ali de um ministério. Hoje não, né? Hoje, com as emendas, você tem ali o dinheiro impositivo chegando ali na tua conta. Então, você fica menos refém deste jogo político do toma lá da cá com cargos e com ministérios. É claro que ainda conta muito, mas eu vejo que hoje, com as emendas, você fica menos refém dessa situação. Agora, de qualquer modo, essa derrota da MP 1303, Evandro, mostra que, por hora, o Centrão está na oposição ao Lula, né? Para 2026, já pensando em 2026. Já está pensando em 2026 até para tentar manter aquela estratégia de não se fragmentar, né? De não fragmentar a direita para não perder a competitividade caso o nome de Lula seja aquele que vá de fato para as urnas. Ô Bruno Musa, já vou passar para você, mas só quero ouvir de você se esse lance relacionado às emendas faz parte de uma estratégia para não ter tantas perdas em relação a cargos. Pois é, olha, as emendas parlamentares, eu diria, sem nenhuma sombra de dúvida, estão administrando o país. Né? É através das emendas parlamentares que os deputados garantem a sua reeleição e tal. Me disse o deputado Hildo Rocha esses dias de que existem no Congresso Nacional hoje uma bancada de administradores de emendas parlamentares
que não estão nem aí para o processo legislativo. Não discute projeto, não quer saber, vai lá e o mínimo, e administram de 40 a 60 milhões de reais por ano. Isso é muito. Eu encontrei com o ex-senador do Maranhão, Roberto Rocha, ele me mostrando que criou, e eu vou trazer aqui detalhes mais na frente, né, ainda nessa semana, o emendômetro. O emendômetro que ele mostrou é o caminho das emendas parlamentares. E traz absurdos assim, de gasto assim, de uma emenda parlamentar em 2 milhões de reais para fazer um portal numa cidade pequena. Um portal tipo lá na Champs-Élysées, não tem aqui, o Arco de Triunfo. Então deve ser alguma coisa parecida, né? Para gastar 2 milhões de reais num portal numa cidade do interior do Maranhão. Então, essas emendas estão dominando todo o processo político. Ir contra elas é ir contra uma força muito grande no Congresso Nacional. 55 bilhões do orçamento com esse dinheiro. Então, todo o processo político está aí. O grande desafio do governo, e vai perder, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os deputados e senadores querem colocar lá que as emendas PIX de saúde e de social terão que ser liberadas obrigatoriamente, né, no primeiro semestre. Isso significa antes das eleições. Então, assim, essas emendas parlamentares estão dominando o processo político. Fala, Bruno Musa. Pois é, e a gente vê que conforme os gastos continuam crescendo, essas emendas que fazem parte dos gastos discricionários dentro do orçamento, que já representam 7, 8% do total do orçamento, aquele que a gente sempre menciona, que a própria Simone Tebet falou que em 2027 acaba esse orçamento, o próprio governo já começa a ventilar a possibilidade, ou o único caminho, de congelar alguns bilhões das próprias emendas, uma vez que precisa cortar os gastos, corta-se também as emendas. Cortando as emendas, a gente vê aquele fisiologismo do Centrão não aprovando as próprias pautas do governo. Se não me engano, eu estava vendo uma matéria em que esse Lula 3 é o menor governo do século que conseguiu aprovação dentro do Legislativo, muito menos do que o Lula 1 e o Lula 2 e os outros governos que tivemos também ao longo desse tempo. Então, tudo isso coloca o governo numa própria sinuca de bico. Ora, se eu corto e dependo do Centrão para a aprovação das pautas essenciais, que o governo considera essencial para a manutenção do projeto de poder deles, se eu dependo das emendas e as emendas estão com outros gastos aglutinando e acabando com os gastos não obrigatórios, espremendo o orçamento, para onde eu vou? Será que eu consigo aprovar sem as emendas? E se eu solto as emendas e acaba com o orçamento, como é que eu faço? Veja a sinuca de bico que eu falo sempre. Ou teremos uma correção via mais dura, ou seja, via inflação da própria dívida, ou teremos que sim ou sim fazermos os cortes essenciais das reformas que o país demanda.